Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí, firmeza. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas a respeito do conteúdo de gases, né, gases ideais. E agora a gente já está começando a parte aqui relacionada a gases reais. Então, mais um vídeo aí sobre estudo dos gases, desvios da idealidade. Para estar trabalhando os conceitos relacionados a esse tema, a esse conteúdo, eu trouxe aqui uma questão do ENAD, do Exame Nacional de Desempenho, né, dos Estudantes da Educação Superior, do ano de 2014, da prova aplicada para os alunos, né, concluintes ali dos cursos de licenciatura e bacharelado. Então, vamos lá para a questão. Sobre o comportamento dos gases no gráfico acima, no caso aqui ao lado, né, que eu editei a questão para ocupar bem a tela, avalie as afirmações a seguir. Os gases desviam de Z, né? Z é o fator de compressibilidade, como a gente viu na questão anterior, do vídeo anterior, relacionado da questão da UFMG, né? Que a gente viu o que é o Z. O fator de compressibilidade, que é um parâmetro que mensura se o gás está ideal ou se ele já está tendo desvio da idealidade. Toda vez que o Z for igual a 1, a gente já considera um gás ideal. Se Z for diferente de 1, ele já está desviando da idealidade, então a gente tem que usar um modelo realístico, né? Um modelo de gases reais. Então, os gases desviam-se de Z igual a 1 quando a pressão aumenta, comportando-se como os gases reais. Bem, vamos avaliar aqui à medida que a pressão aumenta. Essa linha tracejada aqui é o nosso Z, certo? Esse ponto aqui, ó. Nesse eixo aqui, a gente tem os valores de Z e aqui os valores de pressão. Então, o que a gente percebe, onde o Z é igual a 1, é quando a pressão ela tende a zero, ou seja, pressões baixas. É que a gente viu que a pressão, a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, ela é válida, ela é uma lei limite, né? Veio da lei de Boyle, a lei de Charles e do princípio de Avogadro, que são leis e observações limite, ou seja, eles funcionam bem dentro do limite de pressões tendendo a zero. Então a gente vê aqui, ó, quando a pressão ela diminui ao ponto de chegar a tender a zero, o Z é igual a 1. Bem, pessoal, vocês podem reparar aqui no gráfico que o Z ele não está representado aqui como Z, ele está como PV sobre RT. PV sobre RT vai ser igual a Z. Esse V aqui a gente considera o volume real. Em outro vídeo eu vou explicar para vocês, mas aqui que a gente tem que entender que esse PV sobre RT ele é igual a Z, é o fator de compressibilidade. Então a gente vê que ele é 1 quando as pressões quando a pressão tende a zero, né? Pressão aqui zero, o Z igual a 1. E quando a pressão aumenta, a gente começa a ver a pressão aumentar, olha que a gente tem 1, 2, 3, 4 exemplos de gases aqui, nitrogênio, metano, hidrogênio, dióxido de carbono. Todos esses gases aqui, quando as pressões tendem a zero, o Z está próximo de 1. À medida que as pressões vão aumentando, os gases vão desviando. Alguns tendem para serem maior que 1 e outros menor do que 1. Então, isso aqui vai variando e a gente vai ver que depende da natureza do gás. Então, essa equação, essa afirmativa aqui, a gente marca ela é verdadeira, né? Vamos deixar aqui as verdadeiras marcadas aqui com azul. Os desvios do comportamento ideal podem ser relacionados com existências de interações intermoleculares, de forças intermoleculares. Sim, o que faz um gás desviar da idealidade, no caso, seriam as interações, né? As interações intermoleculares, porque um gás ideal, das condições que a gente impõe para ele ser um gás ideal é a não existência de interações intermoleculares, ou seja, os gases não interagem, nem têm forças atrativas nem repulsivas. Então, os desvios do comportamento ideal podem ser relacionados à existência de interações intermoleculares. Verdadeiro também. Então, a gente marca aqui como verdadeiro. Nos gases que estão sob condições de pressão e temperatura tais que Z menor que 1, as repulsões são mais importantes do que a atração. Bem, pessoal, essa equação aqui a gente já viu também no vídeo anterior. Se vocês não viram esse vídeo, eu recomendo ver, porque a gente tratou bem de uma maneira um pouco mais aprofundada o que é o Z. O Z ele é uma grandeza dimensional que ela vai medir a relação entre o volume real, ou seja, o volume observado pelo gás, e o volume se ele fosse tratado como um gás ideal. Então vamos entender isso aqui. O Z, quando ele é igual a 1, quer dizer que o volume real é igual ao volume ideal, ou seja, o gás é um gás ideal. Quando o Z é menor que 1, o que acontece? Para que Z seja menor que 1, o numerador, ou seja, o valor do volume real, ele tem que ser menor do que o volume ideal.
Ou seja, o gás, na sua condição ali real, ele está mais comprimido do que ele fosse tratado como o modelo ideal proposto por PV igual a nRT. E o que a gente pode inferir aí a partir de interações, de aspectos de interações intermoleculares? Se o gás está com volume menor do que ele fosse ideal, ou seja, quando ele não tem interação, quer dizer que a gente tem uma predominância de atrações, de interações atrativas. Ou seja, as moléculas vão estar com interações atrativas predominantes, vão fazer com que elas fiquem mais condensadas, mais comprimidas, na verdade, né? E isso reflete no volume do gás real ser menor do que ele fosse tratado em uma condição ideal. Então, essa questão aqui, ela está falsa. Porque se as repulsões fossem mais importantes, olha aqui, repulsões, não atrações, não as atrações. Se as repulsões fossem mais importantes, o Z seria maior que 1 e não menor que 1. Por que ele seria maior que 1? Porque se as repulsões fossem predominantes, o gás ele ia expandir, ou seja, ele ia ocupar um volume maior do que ele ocuparia se fosse um gás ideal. Portanto, o numerador aqui ia ser menor, ia ser maior que o denominador e a gente teria um Z maior que 1. Então, essa aqui até agora é a única errada. E a parte 4 aqui, né, a preposição 4, diz que para alguns gases reais, nos quais as atrações intermoleculares são muito fracas, Z é sempre maior que 1. Bem, isso aqui também é verdade, pessoal. Para alguns gases, como é o caso aqui do próprio hidrogênio, olha, o próprio hidrogênio, nos quais as interações intermoleculares são muito fracas, Z vai ser sempre maior que 1. Então, pelo fato dele ter forças ali de interações intermoleculares muito fracas, acaba que o Z dele vai impactar no Z sendo sempre maior que 1, como é o caso que a gente pode observar aqui graficamente do hidrogênio. A gente viu aqui, ó, dos outros gases aqui, nitrogênio, metano e monóxido de carbono, eles têm sempre uma região aqui com Z menor que 1. Olha essa aqui do nitrogênio, tem uma faixa que é menor que 1, que o Z fica menor que 1. A mesma coisa a gente vê aqui para o metano e para o CO2. No caso do hidrogênio, a gente vê sempre ele maior que 1, exatamente por causa da natureza das interações dele ser muito fracas, certo? Desconsiderar ali. Então, ele está sempre um gás real, né, nas pressões elevadas, porém, isso faz com que o Z seja sempre maior que 1 e não menor. Por quê? Porque a natureza das interações ser muito fracas impede com que as forças atrativas em alguma faixa de pressão seja predominante, fazendo com que o Z seja menor que 1. Ok? Então, pessoal, é correto afirmar que é correto apenas que se afirma em 1, 2 e 4. Então, 1, 2 e 4, essa aqui seria a resposta alternativa D. Bem, pessoal, hoje esse vídeo foi mais breve, é um vídeo mais teórico, uma questão teórica, né, que a gente extrai bastante coisa aqui, né, do conteúdo de Z, e eu pretendo gravar um vídeo para mostrar para vocês aqui por que PV sobre RT é igual a Z. Isso é só a gente aplicar, pessoal, vocês já podem tentar desenvolver isso aí, é só a gente aplicar essa equação aqui de Z em PV igual a nRT. Só que aonde a gente tem V, o V da equação dos gases ideais, a gente vai substituir por. A gente isola isso aqui, fica V, VI, VR sobre Z. Então, onde tem V na equação dos gases ideais, a gente vai colocar VR sobre Z e a gente chega nessa relação aqui. Bem, pessoal, espero aí que tenham gostado do vídeo, que vocês tenham alcançado o objetivo de entender a questão, que essa é a proposta aqui do canal, está trabalhando questões, né, para quem está se preparando para exames da pós-graduação, para concursos, para tá fazendo mesmo as disciplinas de Química Geral ou Físico-Química Básica, ou até preparando para o exame do ENAD mesmo, como a gente já viu essa questão aí. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se realmente foi proveitoso para vocês, peço para compartilhar com seus colegas aí, companheiros, porque pode ter mesmo serventia para alguém que esteja na mesma condição de necessidade de vocês, né? Então é isso aí, abraço e até os próximos vídeos aí.